Hora do quadro Família em Sintonia. Para você que está ligadinho com a gente, quem já está conosco é a doutora Thalita Tonin. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Marta. Bom dia, Santa Catarina. Vamos lá para mais um Família em Sintonia. Para você que não acompanhou as últimas temporadas do quadro, Thalita é orientadora parental e traz sempre com muita sensibilidade, olhar atento, assuntos que repercutem nas famílias e principalmente nas crianças. Um dos assuntos que estão repercutindo, inclusive, doutora, bastante a separação de um casal de famosos. A influenciadora Virgínia e o cantor Zé Felipe têm 3 filhos e fazem questão de transmitir na internet uma imagem de paz entre os dois. Mas a gente sabe que esse não é o cenário mais comum. O cenário mais comum que a gente costuma ver são brigas entre os pais. Mesmo depois da separação, que eu queria te perguntar, isso pode afetar o comportamento das crianças? Sim, gente, pode e muito mais do que nós adultos costumamos imaginar. As crianças, elas têm uma sensibilidade imensa para o que acontece ao redor. Eu digo até que elas são mais de Deus ainda, são mais sensíveis. Elas não precisam ouvir tudo para perceber o que está acontecendo. Elas captam no olhar, no tom de voz, no jeito como os pais se olham ou até levantam uma sobrancelha. Na primeira infância, isso é ainda mais intenso, porque elas aprendem observando. A gente chama isso de ação dos neurônios espelho. Elas veem, absorvem e imitam. Então, quando uma criança convive com gritos, acusações constantes entre os pais, isso pode sim refletir no comportamento delas. Ficam mais irritadas, agressivas com os amigos, têm dificuldade de concentração na escola ou até acabam desenvolvendo quadros de ansiedade. Outro ponto importante é que a criança não entende tudo como a gente. Ela acaba pegando pedacinhos da conversa, escuta aquelas frases soltas e aí interpreta do jeitinho dela. Acontecem, nesse momento, as lacunas de incompreensão. Muitas vezes ela acredita até que é culpada da separação, que fez algo errado ou que vai ser abandonada pelos pais. E esse medo do abandono é muito forte. É por isso que o conflito entre os pais precisa sim ser mediado, mesmo depois da separação, Marta. Essa é uma preocupação. Agora, o que é importante garantir para uma criança, doutora, que está vivendo esse momento difícil de separação dos pais? Vamos lá, gente. Vou falar de 5 pontos importantes demais. A primeira coisa é a criança, ela não pode ser colocada no meio da briga, sabe? Ela não deve virar juiz e nem ser aquela mensageira entre pai e mãe. A relação pode ter acabado, mas a missão de criar um ser humano, essa continua. E continua para os dois. Essa criança precisa de segurança afetiva, de saber que continua sendo amada por ambos e que apesar das mudanças, o amor dela não está aí na disputa. Segundo, gente, ela também precisa de rotina, mesmo com guarda compartilhada ou com casas separadas. O ideal, Marta, é que a gente tenha combinados básicos que sejam mantidos. Horário da alimentação, tarefas escolares, regra de uso de telas. Claro que não vai ser tudo igual, mas as duas casas precisam ter um mínimo de previsibilidade. Isso ajuda muito a criança. Outra coisa essencial é informar a criança com honestidade, dentro da compreensão dela, sobre o que está acontecendo. Não dá simplesmente para o pai ou a mãe sumir, né? Fingir que nada aconteceu. É importante explicar. O papai vai morar em outro lugar agora, você vai passar os fins de semana com ele às vezes. A criança precisa ter o mínimo aí de compreensão do que está acontecendo. Claro, dentro do que ela é capaz de processar. Um quarto ponto importante, precisa nomear os sentimentos. Dizer que está triste, tudo bem chorar também às vezes em frente a ela, mas a gente precisa explicar para que ela não se sinta culpada, porque muitas crianças se culpam pela separação. E quando a gente não fala nada, Marta, elas inventam historinhas dentro da cabeça dela, e isso que gera o trauma. Então, por fim, a mãe e o pai que ficou com a guarda precisa se fortalecer, criar uma rede de apoio, porque antes, né, mesmo que o parceiro ela era meio ameba, não ajudava muito, ainda era alguém que estava ali. Agora é hora de ampliar essa rede com avós, amigos de confiança, profissionais. Isso ajuda muito a manter o equilíbrio emocional da casa, seu e da criança.
Legal, doutora. Às vezes vai mais da maturidade dos adultos do que da própria criança. Verdade, verdade. Agora, é possível ter uma criação em conjunto, mesmo com a guarda dividida? Como é que isso é possível? Sim, é possível e cada vez mais necessário. A gente aí está vivendo um tempo em que os formatos de família mudaram, muitos casais se separando, mas isso não significa que a criação dos filhos também precise se romper, né? Pelo contrário, agora o que precisa é mais alinhamento dos pais. E é para isso que existem mentorias como a minha, justamente para que eles tenham uma condução melhor dos filhos. E quando a gente vai olhar de perto, a gente percebe que o maior impacto vem justamente aí, da falta de sintonia entre os adultos. Então, o que funciona? Ter um espaço de mediação, um lugar neutro com alguém que ajude esse casal, mesmo separado, a remar o barco na mesma direção. E claro que cada família é única, tem pais que conseguem conversar, outros que não conseguem nem se olhar. E é aí que eu entro, a mediação, como um recurso essencial, porque tem feridas que ainda estão muito abertas, tem mágoas, frustrações, mas a criança não pode pagar esse preço, não. Quando existe alguém que ajuda a construir esses acordos, tudo muda. Porque assim, se você não se dá bem com a mãe do seu filho ou com o pai dele, os seus filhos começam a duvidar que são frutos do amor. E isso mexe muito com a autoestima deles. Então você tem que fazer uma força aí e eu posso te ajudar. Também pode me acompanhar sempre, gente, lá no @Thali_Positivacão. Lá eu também falo mais dos meus cursos, mentorias e aqui no Família em Sintonia sempre. Doutora, é uma alegria ter você a cada 15 dias. A gente gostaria de ter todos os dias esse diálogo, essa conversa que é tão... traz lucidez pra gente, né? Verdade, como precisa cada vez mais, né, falar sobre isso. Obrigada pela participação. Te esperamos daqui a 2 semanas aqui no quadro Família em Sintonia. Até lá, Santa Catarina.